Espero que você esteja bem, que você esteja firme em sua caminhada. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre as 4 armadilhas da mente. Esse assunto está presente lá no livro O Código da Inteligência, do psiquiatra Augusto Cury. Aconselho que todos leiam este livro. Nós precisamos identificar quais são essas armadilhas para que possamos superá-las, vencê-las. A pessoa que não identifica essas armadilhas e que não trabalha para superá-las, acaba ficando travada, não avança, não amadurece, não vence. Por isso é fundamental que nós saibamos quais são elas e que nós façamos uma análise da nossa vida. Será que estamos presos em uma dessas armadilhas? Como devemos agir para superar cada uma delas? Vamos então fazer uma breve reflexão a respeito disso. A primeira armadilha da mente é o conformismo. O que é conformismo? Segundo Augusto Cury, é a arte de se acomodar, de não reagir, de aceitar passivamente as barreiras sociais, físicas, etc. O conformista, ou seja, essa pessoa acomodada, que nunca reage, que está sempre nessa posição passiva perante a vida, perde a chance de mudar a sua história, perde a chance de dar uma dignidade para a sua existência. O conformista não assume a responsabilidade de fazer o que deve ser feito. Aqui eu quero lembrar a vocês, nós somos focos de luz criados por Deus para agir. E nós só vamos dar dignidade à nossa existência quando começarmos a agir, a escolher o bem, a fazer o bem em cada circunstância da nossa vida. Se formos conformistas, estaremos jogando fora um grande dom que Deus colocou em nossa vida. O conformista é aquela pessoa cheia de explicações para não agir. O conformista, por exemplo, costuma dizer que todas as coisas são obras do destino. Ele costuma ser uma vítima do seu passado. Por exemplo, meus avós eram assim e eu sou assim também. É coisa de família, tá no sangue. Aqui todo mundo é briguento, fala palavrão. É desse jeito mesmo. O conformista costuma, às vezes, atribuir ao seu meio social o seu fracasso. Eu sou assim porque nasci em lugar muito pobre, longe da alta cultura, não tem jeito mesmo. O meio me fez desse jeito. O conformista, então, é essa pessoa cheia de desculpas, cheia de explicações para não agir e para permanecer na sua situação de mediocridade. O conformismo ele não chega a ser catalogado como uma doença, mas ele é, sim, uma característica doentia. Ele é doentio porque bloqueia funções importantes da nossa inteligência. Ele é doentio porque ele enterra dons, enterra talentos. Aqui eu vou dar uma palavra a todos vocês. Deus colocou talentos em suas mãos. Se vocês não multiplicarem, não usarem esses talentos, Deus ficará descontente com vocês e tirará de suas mãos o talento ou os talentos que foram entregues e dará esses talentos a outras pessoas. A Bíblia deixa claro isso. Se Deus colocou uma luz em nós, é para que essa luz brilhe, não para que ela fique escondida debaixo de um cesto. Se nós não usarmos o nosso talento, se nós não deixarmos a luz de Deus brilhar através de nós, Ele retirará essa luz da nossa vida. Então não podemos deixar que o conformismo gere um problema tão sério como esse em nossa vida. Vejam como essa armadilha é séria. Se você for se entregando ao conformismo, você vai deixar de fazer o que deve fazer
E Deus, em algum momento, vai tirar essa luz de você. Então precisamos vencer o conformismo para que a nossa inteligência fique desbloqueada e para que nossos dons e talentos frutifiquem. A pessoa conformista, ela vai ficando travada em termos de inteligência. Essa pessoa não exercita a sua memória, não exercita a sua criatividade. Essa pessoa, então, vai bloqueando tudo aquilo que ela seria capaz de fazer. E com isso, a vida dessa pessoa vai ficando cada vez mais medíocre e apagada. O conformista é aquela pessoa que vive na superfície. Eu não sei se todos vocês já foram à praia, mas quando você chega à praia, você pisa ali na areia e você olha para o mar e ali você vê a superfície. A pessoa que só vê a superfície, que fica na superfície, ela não consegue perceber todas as riquezas que existem ali no mar. Só vai conhecer as riquezas do mar aquela pessoa que mergulhar nele. E mergulhar gera um certo desconforto. Para que você possa mergulhar, você precisa se equipar, você precisa treinar, você precisa ousar. E só tendo essa atitude mais ousada é que você vai descobrir as maravilhosas riquezas que existem ali naquele oceano. O conformista fica na superfície, ele nunca ousa, ele nunca arrisca. E com isso, ele deixa de descobrir riquezas maravilhosas. O conformista é essa pessoa então inerte, preguiçosa, que prefere ser vítima ao invés de ser um agente. Essa pessoa que enterra os talentos e não dá cara a tapa. A pessoa conformista acaba sentenciando a derrota e se torna algoz do seu próprio ser. Essa pessoa se auto-aprisiona e inclusive entra numa situação complicada de falta de saúde psíquica. Todos os conformistas acabam ficando deteriorados em termos de saúde psíquica. Essas pessoas, reis, rainhas das desculpas, que sempre têm justificativas para não atuar, para não treinar, para não estudar, para não fazer, acabam então jogando sua vida fora. Não seja uma pessoa conformista. Tenha um caso de amor consigo mesmo. Valorize esses talentos que Deus colocou na tua vida. Valorize as potencialidades da tua inteligência. Desbloqueie a tua inteligência. Não fique preso aos seus maneirismos. Não fique apegado à sua situação de mediocridade. Você pode avançar. Enfrente o medo, por exemplo, de ser criticado, o medo de ser vencido. Afaste-se daquela falsa sensação de proteção do casulo onde você está se escondendo. Vença o conformismo e você verá quantos frutos maravilhosos serão produzidos através da tua vida. A segunda armadilha da mente apontada pelo Augusto Cury é o coitadismo. O que é coitadismo? Coitadismo é a arte de ter compaixão exagerada de si mesmo. O coitadista, ele vive fazendo propaganda, um marketing das suas impotências, das suas limitações. É aquela pessoa que fica sempre repetindo por aí: ninguém gosta de mim, eu sou um derrotado, eu nasci para ser um fracassado. Essa pessoa coitadista, que sempre é uma conformista, então todo coitadista é um conformista também, ela vive fazendo marketing da sua miséria. Por que essa pessoa faz marketing da sua própria miséria?
Um dos motivos é fazer com que os outros fiquem gravitando em sua órbita. É um jeito que essa pessoa encontra para satisfazer sua necessidade de socialização, um jeito que a pessoa encontra para se sentir bem, usar suas misérias para que os outros fiquem ali girando em torno de si. Essas pessoas amam ouvir aquelas palavras: ah, você é capaz, você é inteligente, você é bonito. O coitadista então fica ali dependente dessas migalhas que os outros falam. Fica dependente desses elogios baratos e muitas vezes imerecidos. Eu já conheci alguns coitadistas que trabalham mal, fazem mal feito e vivem repetindo: ah, eu sou pequenininho, eu sou frágil mesmo, eu não consigo. E aí os colegas vêm e enchem essa pessoa de elogio: ah, você é especial, você fez bem feito, ficou bonito. Às vezes nem ficou, mas as pessoas elogiam só para a pessoa coitadista se sentir bem. O coitadista, então, acaba se condenando a uma eterna mesmice. Por quê? Porque quando a pessoa ela faz propaganda da sua miséria e os outros vêm ali e não falam as verdades que a pessoa precisa ouvir e ficam elogiando mesmo sem merecer, por exemplo, essa situação faz com que a pessoa não produza o melhor de si. Por quê? Quando alguém te elogia por uma coisa que você fez mal feito, você não vai melhorar. Você vai continuar fazendo mal feito, sem dar grandes resultados, porque você já recebeu a sua dose de falsos elogios para você viver aquele dia. O coitadista, então, não sai do lugar e se torna uma pessoa cansativa. Vamos falar a verdade. A pessoa que fica fazendo propaganda das suas miserabilidades, a pessoa que fica só reclamando, se diminuindo, dizendo: ah, eu tô mal, eu sou tão pequenininho, eu sou feio, eu sou incapaz, ninguém gosta de mim. Essa pessoa se torna chata. Essa pessoa se torna alguém que afasta as outras pessoas. Ao invés de ser uma referência de aprendizado, de crescimento, de vitória, de sucesso, ela se torna uma pessoa repulsiva. Você quer ser essa pessoa chata que recebe elogios falsos, mas que na verdade ninguém gosta de estar perto, ninguém gosta de ouvir? Você quer ser essa pessoa? Não? Então não seja um coitadista. Os coitadistas, quando cutucados em certas áreas, viram uma fera. Por quê? Os coitadistas não querem ser incomodados. Eles querem ser lambidos, elogiados, abraçados, mas não querem ser confrontados. E se alguém ousar confrontar um coitadista, vai ver nascer ali uma fera. Porque o coitadista, ele vive naquela zona de conforto. Ele não quer assumir os riscos da vida. Ele não quer olhar de verdade para as coisas e enxergar uma responsabilidade nelas. O coitadista não quer assumir sua responsabilidade sobre as coisas. Então, quando alguém critica, quando alguém confronta, quando alguém fala umas verdades para o coitadista, normalmente ele vai se revoltar. Ele vai virar ali uma fera, ele vai ficar bravo, ele vai falar mal de quem teceu a crítica, de quem fez o confronto. Porque ele não quer mesmo sair do lugar. Ele não quer assumir
as responsabilidades da vida. A ambição é uma coisa vital para todos nós. Não estou falando aqui daquela ambição desmedida. Não estou falando aqui de uma pessoa entregue à busca pelas vaidades, ok? Estou falando daquela ambição de vencer, de conquistar, de se realizar nessa terra. Essa ambição é vital para que nós possamos mudar as rotas da nossa vida, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos atingir, realizar as metas. A ambição, ela nos leva a montar um projeto diário de ação e dar significado a cada minuto da nossa existência. A ambição, ela vai muito além de um desejo tímido. O coitadista, ele não tem essa ambição. Ele está sempre mergulhado na mesma lama. No máximo, ele vai ter alguns desejos tímidos. No máximo, ele vai ter algumas pequenas vontades superficiais. Mas o coitadista, ele abre mão dessa ambição de se realizar, de lutar, de vencer, de alcançar o sucesso, de alcançar o desenvolvimento pessoal. O coitadista se torna uma pessoa invejosa. Por quê? Como ele passa a sua vida fazendo propaganda das suas misérias, dos seus fracassos, da sua pequenez. Como ele não tem ambição, ele não luta, ele não trabalha. Como ele gosta dos elogios falsos para se sentir bem com as porcarias que ele produz no dia a dia. Ele não tem grandes realizações, então ele vai invejar quem consegue chegar longe. O coitadista, então, normalmente é invejoso. Normalmente ele fala mal dos outros. Ou ele tem raiva, ódio de quem vence, de quem alcança o sucesso, de quem produz frutos. E muitos coitadistas não usam sua força para realizar grandes obras, mas usam um pouco da sua força para atrapalhar a vida de quem está conquistando, de quem está realizando. Não sejamos coitadistas. Não sejamos pessoas conformadas com uma situação de miséria. Que nós não sejamos assim. Que nós sejamos pessoas que identificam os potenciais. Que nós sejamos pessoas que, ao invés de buscar migalhas de compaixão, migalhas de elogios, migalhas de atenção, nós possamos realizar grandes obras nessa existência, que nós possamos gerar frutos consistentes, tanto para nós quanto para as outras pessoas. A terceira armadilha da mente é o medo de reconhecer erros. O que é o medo de reconhecer erros? É o medo de se assumir como ser humano. Porque ser humano tem imperfeições, tem incoerências. E nós precisamos aprender a reconhecer nossa condição humana. O primeiro passo para que uma pessoa realize grandes obras na vida é reconhecer e aceitar sua condição. E a condição de todos nós é a condição da humanidade. É a condição da imperfeição. É a condição das limitações. Não podemos ter medo de nos assumirmos como seres humanos e não como super-heróis. Porque depois que você assume sua condição, você vai encontrar meios para realizar grandes obras. Depois que você, por exemplo, aceita uma situação de doença, você começa a buscar meios para vencer a doença. Mas primeiro você precisa aceitar que está doente. Se você negar a doença, se você colocar um pano em cima e fingir que a doença não está ali, você não vai encontrar a cura para ela.
O primeiro passo é a aceitação. E na nossa vida, nós precisamos aceitar nossa humanidade, nossa condição de humanos limitados, imperfeitos, pessoas que estão longe de ter um status de divindade. Não é possível desenvolver as funções da inteligência se não tivermos coragem de enfrentar nossa realidade, descortinar certas áreas da nossa personalidade. A pessoa que não reconhece suas loucuras vai sempre viver na superfície, não vai amadurecer. Muitas pessoas têm a necessidade neurótica de serem perfeitas. Morrem de medo do pensamento alheio. E com isso, suas mentes, que poderiam ser brilhantes, acabam se apagando. Muitas pessoas, então, são contaminadas com um vírus que é letal. O vírus do orgulho. O vírus do orgulho contamina as pessoas e leva as pessoas à queda. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Quando a pessoa chega a um patamar de grande orgulho, na sequência vai vir um tombo gigantesco. Precisamos evitar então esse comportamento, essa necessidade neurótica de perfeição. Precisamos evitar a preocupação exagerada com o que os outros estão pensando ao nosso respeito. A pessoa que vive pensando o que será que estão dizendo de mim, o que estão achando de mim, a pessoa que vai colocando isso no centro, ela vai ficando presa a uma situação de imaturidade. Ela não consegue fazer a vontade de Deus, por exemplo, porque muitas vezes Deus vai pedir para você confrontar os outros. Muitas vezes Deus vai te levantar para incomodar. E esse incômodo não é acompanhado de aceitação da maioria. Muitas vezes, quando você tiver que fazer a vontade de Deus, muitos vão te recusar, te rejeitar, zombar de você. Então, se você está preocupado demais com o que as pessoas estão pensando, você não vai fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, vai levar você a uma situação de rejeição social. Somente pessoas altamente maduras conseguem fazer a vontade de Deus. Somente pessoas que chegaram às camadas mais altas da personalidade conseguem fazer a vontade de Deus. Por isso nós temos que buscar o amadurecimento, seguindo os passos que nós temos definido aqui em nossa jornada. A confissão, dialogar com os sábios, estudar, orar sem cessar, orar todos os dias, para que nós possamos chegar ao lugar onde Deus quer que nós cheguemos. Um desses passos, como eu acabei de citar, e eu tenho falado sobre ele durante vários episódios, é a confissão. Lá na escola onde eu trabalho, eu costumo dizer o seguinte: precisamos educar nossos alunos para a humildade, para a sinceridade, para a confissão, para que eles confessem o que eles sabem e o que eles não sabem, para que eles não sejam orgulhosos, para que eles não sejam fingidos como a maioria das pessoas hoje é. Há uma frase do Augusto Cury onde ele diz: quanto pior for a educação, mais importantes serão psicólogos e psiquiatras. Precisamos educar bem nossos filhos, nossos alunos, para que eles sejam pessoas saudáveis nessa sociedade tão doentia. Para que eles não se iludam, para que eles saibam interpretar a realidade da vida, para que eles saibam se posicionar, para que eles aprendam a resolver problemas, para que eles saibam se relacionar com os outros, para que eles sejam pessoas maduras. Infelizmente,
Muitos falam de protagonismo, de autonomia, mas poucos falam de humildade, de sinceridade. Só um ser humano forte declara suas fragilidades. E aqui tem uma diferença em relação ao coitadista, ok? O coitadista, ele fica fazendo propaganda da sua miséria. E ele fica amarrado, preso à sua miséria. Ele faz isso como uma técnica para chamar a atenção das pessoas. Já a pessoa que aprendeu a se confessar, a assumir suas falhas, ela faz isso não para chamar a atenção dos outros, mas ela faz isso para transcender. A pessoa que assume suas fragilidades, que reconhece sua situação de imperfeição, a pessoa que se assume como ser humano e não como super-homem e não como semideus, ela faz isso para aprender. Ela faz isso para amadurecer. Ela faz isso para pedir a Deus que faça a obra em sua vida. Outra coisa importante a ser destacada, ainda falando dessa terceira armadilha, é que reconhecer nossas debilidades não é só um passo fundamental para aprendermos, para crescermos, para amadurecermos, para superarmos os conflitos. É também fundamental para mergulharmos nas águas do descanso e da tranquilidade. A pessoa que vive tentando provar que é perfeita, que não erra, que é 100% coerente, que é o máximo, ela leva uma vida difícil, porque isso nega a condição humana. A pessoa que vive tentando provar para todo mundo que é maravilhosa, que é limpinha, ela tem um trabalho enorme para viver. Porque ela tem que ficar escondendo suas falhas, tem que ficar se explicando. Normalmente, a pessoa que se acha super-homem, ela vive fazendo longos discursos para se explicar. Isso desgasta. Isso cansa. Isso exige demais da pessoa. Então, quem não assume sua condição humana, não descansa, não fica tranquilo. Vive pensando 24 horas, como eu vou manipular as pessoas? Como eu vou fazer a propaganda de mim mesmo? Como que eu vou parecer que eu sou lindo, maravilhoso, perfeito? Quem aqui se maqueia sabe o quanto isso dá trabalho. Aquela pessoa que vive tentando esconder as marcas do tempo, as rugas, essa pessoa tem mais trabalho do que aquela que assume a sua velhice. A pessoa que assume sua velhice e não tenta disfarçá-la, ela vive mais tranquila, ela tem mais tempo, ela tem paz. Precisamos então aprender a reconhecer nossas debilidades, a assumir nossa condição humana, a reconhecer que somos pessoas imperfeitas, muitas vezes incoerentes, para que nós cresçamos, para que o vírus do orgulho não tome conta de nós, para que nós amadureçamos e para que nós tenhamos o mínimo de tranquilidade, porque ser Deus é só para um, porque ser super-homem não é para nós. E aqui chegamos à quarta armadilha da mente, que é o medo de correr riscos. O medo de correr riscos bloqueia a nossa inventividade, a nossa criatividade. O Augusto Cury sempre diz: a existência é um contrato de risco. Sem riscos, a gente não tem inspiração, a gente não empreende. Essa é uma palavrinha da moda, empreendedorismo. A pessoa que não assume riscos, ela não empreende, ela não dá certo. Sem riscos, nós não conheceríamos o sabor das derrotas.
mas também não conheceríamos o sabor das vitórias. Sem riscos, a gente começaria a se comportar como imortal, fugindo da nossa condição humana. Porque o ser humano um dia vai morrer, e esse é o grande medo que todo mundo tem, o medo da morte. Eu vejo muitas pessoas, nesse momento em que estamos vivendo mais especificamente, desesperadas pela vacina, pessoas usando 2 ou 3 máscaras, pessoas que já não toleram mais nenhum tipo de contato humano, pessoas que estão achando que tomando esses cuidados viverão eternamente. Aqui eu dou uma palavra que é comum para quem já tem um certo grau de sabedoria e de maturidade, mas uma palavra que choca quem está na bolha da ilusão. Você vai morrer. Você pode usar 20 máscaras, ficar trancado, você vai morrer. Hoje ou amanhã. A tua vida, ela tem um tempo aqui nessa terra. A única coisa que garante a eternidade para o ser humano é crer em Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. E essa eternidade não é aqui, com esse tipo de vida que a gente leva, mas é na glória, no céu, onde nós poderemos comer da árvore da vida. Aqui você vai morrer, por mais que você tome todos os cuidados possíveis. Sim, devemos tentar preservar a vida, ok, devemos valorizar a vida. Não podemos tentar a Deus, não podemos exagerar, não podemos ser relapsos, descuidados com a nossa vida. Mas cuidado em excesso pode nos afastar até de Deus. Muitas pessoas nunca mais pisaram em uma igreja por causa do medo do vírus que circula atualmente. Muitas pessoas estão morrendo de outras formas, achando que estão se protegendo. Muitas pessoas estão usando 2 ou 3 máscaras porque estão acreditando naquele discurso de que máscaras salvam vidas. Porém, nunca se interessaram em ler estudos de vários cientistas médicos que dizem que as máscaras têm um efeito extremamente nocivo para a saúde humana. Então essas pessoas paranoicas, neuróticas, estão acreditando que usando as máscaras vão viver bastante e sequer estão pensando nos riscos que as próprias máscaras trazem para a saúde. Algumas pessoas nunca mais fizeram academia, exercícios físicos, com medo do vírus, e estão debilitando seu corpo por conta disso. Enfim, muitos estão depressivos por causa disso tudo. Muitos estão chegando até ao suicídio, porque estão com medo dos riscos da vida. Devemos nos cuidar, uma higiene básica, um cuidado com a saúde equilibrado, sim. Mas se preocupar demais com isso bloqueia a nossa existência, impede nossas realizações, impede nosso desenvolvimento. Muitas pessoas nunca abrem um negócio porque têm medo de quebrar, de não dar certo. Mas essas pessoas não pensam no medo de ficarem paradas. Flávio Augusto, da Geração de Valor, sempre fala disso. Pessoas calculam os riscos de agir, mas não calculam os riscos da falta de ação. Não deveríamos, preste atenção, Augusto Cury diz isso, não deveríamos viver uma vida radical e irresponsável. Não devemos correr riscos pelos riscos, pois a vida é espetacular e única. Porém, há riscos que são necessários correr. Por exemplo, para conquistar uma pessoa tem o risco de você invadir o espaço, o risco de você levar um não, o risco de você levar um tapão na cara. Porém,
Se você quer um relacionamento com aquela pessoa, você tem que correr esse risco. O risco de se declarar e de receber o não. Se você não correr esse risco, você nunca estabelece um relacionamento. Outro exemplo, para eu conquistar a plateia de alunos, há o risco de eu ser desprezado. Para eu estar falando aqui com vocês, há o risco de vocês discordarem, não gostarem de mim, não gostarem daquilo que eu estou falando. Há o risco de não dar certo. Mas se eu não fizer, se eu não correr esse risco, não vai dar certo mesmo. É necessário superar o medo de ousar, o medo de batalhar, o medo de lutar por aquilo que se acredita. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Eu já disse outro dia, em uma live que eu fiz, um certo grau de medo é bom. O medo de você não se queimar impede você de pôr a mão no fogo e com isso você protege sua saúde física. O medo de bater com o carro vai fazer você andar certinho, na velocidade certa, sem desrespeitar as placas, a sinalização. Mas, se tudo isso virar uma fobia, um medo exagerado, você fica paralisado. Você não realiza, você não faz nada. O medo de ousar aprisiona o potencial afetivo, o potencial criativo. Mas eu garanto a todos vocês, todas as fobias podem ser superadas. Todos os medos podem ser superados e colocados no seu devido lugar. Então são essas as 4 armadilhas da mente que nós precisamos superar: o conformismo, o coitadismo, o medo de assumir os erros e o medo de correr riscos. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que eu tive nesse final de semana e que me levou a trazer essa mensagem hoje para vocês. Eu estava na sexta-feira à noite compondo uma música em meu quarto, gravando um vídeo para colocar lá no Facebook. Inclusive essa música já está lá, ouçam, espero que vocês gostem. E de repente eu escutei alguns barulhos no fundo do quintal. E escutei os passarinhos gritando, mas é normal eles brigarem de vez em quando, eles fazerem alguns barulhos, principalmente quando tem algum claro e tal. Eu escutei aquele barulho e achei normal. Deitei, comecei a editar o vídeo para postá-lo e o barulho foi aumentando e aquilo começou a me incomodar. Eu percebi que o barulho já não era normal, era diferente. Mas eu não agi, eu não fiz nada. Eu fiquei pensando, vou ou não vou lá fora? Devo ou não devo sair, ver o que está acontecendo? E decidi por não fazer nada. No outro dia, meus pais acordaram, foram ao quintal e não encontraram 2 dos passarinhos, apenas algumas penas desses 2 passarinhos. Eles já não estavam mais ali, pois algum bicho invadiu o quintal e matou e comeu esses passarinhos. E isso trouxe uma lição para mim. Naquele momento em que eu ouvi o barulho, eu estava no quarto, eu poderia ter feito alguma coisa. Se eu tivesse ido até o quintal ver o que estava acontecendo, possivelmente eu teria evitado a morte desses 2 passarinhos, que outrora nós acolhemos, resgatamos e cuidamos tão bem. Inclusive, um desses passarinhos me fez viver uma experiência milagrosa que eu nunca compartilhei em redes sociais e estou fazendo isso agora. Certa vez ele teve um problema no olho e ficou sem um dos olhos. Eu orei a Deus, em nome de Jesus, pedi pelo milagre e Deus deu um novo olho para esse passarinho. Deus criou um novo olho nesse pássaro. Isso me marcou demais. Então nós sempre cuidamos muito bem desses animaizinhos. E naquela noite eu poderia ter feito algo para salvar a vida deles.
e acabei não fazendo. Claro, se eu tivesse a plena consciência do que estava acontecendo lá fora, eu teria ido até lá. Mas naquele momento eu fiquei parado, sendo que eu poderia ter agido. Os gritos dos passarinhos eram gritos de socorro, pedidos de socorro de quem estava indefeso. E naquele momento, eu fui conformista. Naquele momento, eu fiquei encontrando explicações. É normal. Não deve ser nada. Vai passar. Para não agir, para não sair da cama e ir lá ver o que estava acontecendo. Naquele momento, eu me paralisei. Naquele momento, eu tive medo de correr risco, porque eu cheguei a pensar, nossa, alguém pode estar no quintal? Me deu certo medo. Essas armadilhas me travaram. Eu acabei deixando de fazer o que eu deveria ter feito. E Deus falou muito comigo. Inclusive Deus falou: pessoas estão gritando, pedindo salvação. Pessoas estão clamando por Jesus. O que você tem feito para salvar essas pessoas? Muitas vezes ficamos iludidos com as vaidades. Muitas vezes ficamos seduzidos por coisas não tão importantes, enquanto pessoas estão morrendo precisando de ajuda. Quando eu criei esse grupo da Jornada 12, foi porque eu percebi que muitas pessoas estavam vivendo sem direção, escravas da imaturidade. Foi porque eu percebi muitas pessoas vivendo por viver de qualquer forma, enterrando seus talentos. E eu tomei essa atitude de criar esse grupo, esse podcast, para ajudar pessoas a encontrarem o caminho do amadurecimento, o caminho de Deus. Mas será que isso é o suficiente ainda? Estou pensando a respeito. Eu não posso ignorar o grito daqueles que precisam de Deus, daqueles que precisam de ajuda. Se Deus me deu condições para ajudar alguém, eu preciso fazer isso. Se Deus me iluminou, é para que eu ilumine os demais. Se Deus me ensinou, é para que eu ensine as outras pessoas. Se Deus me fortaleceu, é para que minha força esteja a serviço de quem é fraco. Se Deus te colocou em um cargo importante, é para que você sirva as pessoas que ali estão. Se Deus nos chamou como igreja, é para que o evangelho seja anunciado àqueles que estão se perdendo. Não podemos mais ignorar o grito de quem pede socorro. Não podemos deixar que o conformismo, esse comodismo, essa vida na passividade impeça a gente de fazer o que deve ser feito. Não podemos mais perder tempo buscando migalhas de reconhecimento, de afeto. Não podemos passar a vida fazendo propaganda das nossas misérias para chamar a atenção das outras pessoas. Não podemos mais achar que a gente é super-homem. Não podemos mais achar que nós somos o máximo. Gastar tempo, energia, tentando provar para todo mundo que a gente é maravilhoso, que a gente é lindo, que a gente é perfeito. Não podemos passar uma vida de covardia, com medo de correr certos riscos. Somente a pessoa que não se conforma com este mundo do jeito que está, que não se conforma com a degradação moral, somente a pessoa que não se conforma em ver tantas vidas se perdendo, vai fazer a vontade de Deus. Somente a pessoa que para de se ver
como coitada e se vê como um foco de luz para agir, vai fazer a obra de Deus. Somente a pessoa que reconhece a sua condição humana e que toda a sua força vem de Deus é aquela que vai ser forte para realizar boas obras. Somente a pessoa que dá a cara a tapa, que corre os riscos, somente aquela pessoa que não tem medo de falar de Jesus para outra, somente a pessoa que corre o risco da rejeição, do não, da perseguição, é aquela que vai fazer a vontade de Deus. Eu espero que todos vocês identifiquem agora quais são aquelas armadilhas que mais estão prendendo vocês. E que todos nós possamos fazer isso e traçar um plano para superar cada armadilha, para que não sejamos mais vítimas, escravos do coitadismo, do conformismo, do medo de reconhecer os erros e do medo de arriscar. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa aqui deste grupo. Dê a essas pessoas coragem, dê a essas pessoas ousadia, dê a essas pessoas força, dê a essas pessoas sabedoria, humildade. Senhor, se a gente não buscar em Ti, que é essa fonte de toda virtude, a gente não vai amadurecer, não vai crescer. A gente vai continuar caindo nas mesmas armadilhas de sempre. Então, Deus, a Ti nós pedimos, dá-nos todas essas virtudes necessárias para que possamos realizar a Tua obra, para que possamos ser o que o Senhor quer que a gente seja. Em nome de Jesus, ajude-nos a vencer todo tipo de conformismo, coitadismo, todo tipo de medo, todo tipo de orgulho, todo tipo de falta de ousadia. Ajude-nos a vencer, ó Deus, para que nós possamos dar dignidade à nossa existência, fazer o bem, fazer a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, limpa nosso coração das pedras dos espinhos, para que a boa planta possa crescer e frutificar. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz e até a próxima.